Olha, vamos começar a falar de política local, né? Vamos. Vamos, porque a gente tem uma pauta corrida. O ex-prefeito de Natal e agora pré-candidato ao governo do estado já chegou, Álvaro Dias. Daqui a pouco a gente começa a falar com ele. Mas primeiro vamos dizer aí que teve muito desdobramentos hoje, como a gente confirmou no início do programa. Álvaro Dias foi lançado pelo grupo da direita, aquele grupo encabeçado por Rogério Marinho, Stevenson Valentim e pelo próprio Álvaro Dias. Foi confirmado hoje, lá na sede do PL, em um evento, como eu diria, que teve como Rogério Marinho como mestre de cerimônias, né? Ele abriu, justificou primeiro que, apesar de ser um sonho, ele não vai conseguir disputar o governo do estado, porque está envolvido aí num plano nacional. E até exibiu um vídeo de Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, que é o pré-candidato de Jair Bolsonaro à presidência da República. Nesse vídeo, Flávio Bolsonaro justificou por que precisava de Rogério Marinho nesse plano superior aí nacional. E aí, isso, consequentemente, tirou o Rogério Marinho da disputa. Em seguida, Rogério Marinho confirmou o Stevenson Valentim como candidato à reeleição. Também conversei longamente com o Stevenson hoje, ele explicou os detalhes. Disse que em vários momentos nesses últimos dias em que ele foi envolvido na possibilidade de disputar o governo do estado, ele recebeu várias ligações com apelos de prefeitos, vereadores, pessoal mais humilde inclusive, dizendo que, olha, pelo amor de Deus, a gente vai com você para onde for, mas por favor, fique no Senado. Se você, né, se for possível lhe pedir alguma coisa, fique no Senado, porque é uma fonte importante de parcerias, de investimentos que o Rio Grande do Norte hoje não tem condição de fazer, você faz pela gente. As obras realmente de Stevenson tem vários hospitais e tudo mais, enfim. Falando agora de Álvaro Dias, ele foi anunciado em seguida por Rogério Marinho, que aí colocou toda a responsabilidade no ex-prefeito. Diz que é um homem experiente, um homem preparado, que sem dúvida nenhuma tem condição de levar o estado adiante e pautado nas linhas gerais da direita, que é empreendedorismo, redução de gastos, melhoria da máquina pública. Citou o exemplo que ele fez com o Natal, que fez Natal voltar aos eixos de desenvolvimento, tocar obras importantes, enfim. Levantou a bola de Álvaro Dias. E aí, Gustavo Negreiros de Nath Assunção, como é que vocês viram essa reunião? Tem coisas que acontecem, eu digo muita coisa aqui, e torço que não aconteça, né? Eu acho que para o Rio Grande do Norte, Rogério Marinho tem as condições de fazer o que tinha que ser feito, que é um problema grande que o estado tem fiscal. O estado está quebrado e Rogério teria essa coragem. Eu não acho que Rogério seria o melhor candidato, mas eu não tenho dúvida que o Rogério seria o cara que estaria mais pronto para enfrentar esse desafio. Mas eu nunca acreditei na candidatura de Rogério, porque eu nunca vi sinais que eu vejo em Cadu, que eu vejo em Alisson e que eu vejo em Álvaro Dias, que é sangue nos olhos e um desejo do dia a dia de ser o candidato. Rogério, eu nunca vi Rogério como o candidato, porque a política é um momento, e eu acho que o momento de Rogério é um momento nacional. Por quê? Porque há um desafio maior, que seria acabar com essa continuidade de poder do PT. E Rogério é um cara articulado, Rogério é o líder da oposição, e eu não via Rogério agora em 2026 aqui no Rio Grande do Norte. Dito isso, em relação a Rogério, que para mim é super natural ele ser chamado por Bolsonaro, pela situação que a direita se encontra e por ser um homem de confiança, fica no Álvaro como candidato aí da direita, liderada por Rogério Marinho. Alisson, por um aspecto aí do centro, o pessoal da esquerda diz que de esquerda, o pessoal da direita diz que, o pessoal da esquerda diz que Alisson é de direita, o pessoal da direita diz que Alisson é de esquerda, e Cadu, que é o candidato da esquerda, da governadora Cadu de Lula. Nenhum dos três vão poder alegar depois que não sabiam a dificuldade do Estado. O Estado está quebrado. O Estado do Rio Grande do Norte, eu digo sinceramente, se alguém ficar prometer estrada, não sei o quê, eu tenho que prometer na minha cabeça cortes, porque essa é a realidade.
E eu não acho que eu não quero ver daqui a 3 anos o governador eleito, que vai ser homem, né? O governador eleito vai ser o Cadu, pelo ou menos Alisson. até agora os 3 lançados são. Não quero ver o governador eleito falando de Fátima Bezerra, que vai estar do passado. Eu acho que o governador eleito tem que saber o que é que vai fazer nesse primeiro ano, que é um ano de tragédia. O cara que vencer a eleição em outubro vai enfrentar uma verdadeira tragédia no Rio Grande do Norte. Isso, a gente está falando de servidores em atraso, a gente está falando de uma folha que o mês de dezembro foi 930 milhões. Em abril, esse mês já é mais de 1 bilhão. Em abril vai para 1 bilhão e 300, causado pela governadora Fátima Bezerra, esse inchado, dívidas de todo jeito. E aí, mais que ser de direita, de esquerda ou de centro, é importante que o próximo governador e que os candidatos tenham uma ideia do que vão fazer. Mas dentro de um negócio, assim, o que como é que vai ter repactuação? Não vai ter. Essas leis vão ser reformadas, sabe? O que é que se pretende para o estado do Rio Grande do Norte? Sem dancinha, sem TikTok, sem animação. É muito isto que vai fazer. Se a população está preparada para isso, eu acho que não. Eu acho, sinceramente, que a população nada, Gustavo. A gente trouxe aqui que muita gente disse que não ia votar em Stilson porque disse que ele é arrogante, grosseiro, sei lá, o que ele se acha. O senador Stevenson, ele utilizou esses pontos, essas características da sua própria personalidade. Para não ser o candidato ao governo. Ao negar, ele falou que tinha vontade de ser governador. Que político não tem vontade de governar o estado? Aí ele segundo eu apurei, eu não falei com ele hoje, essa é uma apuração indireta, não foi através dele, mas segundo eu apurei, ele disse assim, olha, eu assisti. Meu jeito é esse aqui. Eu tenho que fazer coisas, cortar coisas que eu não vou ter capacidade administrativa para fazer o que tem que ser feito. Achei até da parte dele um gesto de aprendizado e humildade. Ele dizia, eu tive que aprender o que é política em 2022 e eu sei que eu ainda não estou preparado para essa questão de negociação. Dele lá, né? No discurso dele. No discurso dele não. Eu escutei todo. Tinham vários transmitindo. Agora teve um detalhe importante no discurso, e aí realmente chama atenção. E, sinceramente, dá até mais, vamos dizer assim, credibilidade, na minha opinião, né? A esse apoio de Stevenson Álvaro Dias, que foi, ele disse assim: a gente estabeleceu metas e compromissos administrativos que Álvaro Dias vai ter que cumprir. E eu vou cobrar. Vou cobrar, e se não cumprir, o candidato sou eu daqui a 4 anos. Pois e ele eu achei bacana, porque, assim, de certa forma, eu não imaginaria que Stevenson anunciando um apoio a alguém não tivesse esse diálogo. Pelo menos ainda falando de eleição, como você estava dizendo, Gustavo, Ezequiel, na minha opinião, deu mostras claras que não fechou com ninguém. Não fechou não. Assim, é bem tranquilo isso. Eu até repercuti no blog. Mas, desculpa, é do estilo dele. Vamos lembrar que em 2022, essa coisa de definir a aliança, inclusive teve um custo, porque eu lembro que na apuração, teve um momento que a gente estava vendo aqui e Ezequiel não ficou garantido já de saída não, como foi em todos os anos. Em 2020... ele foi o segundo mais votado. Não, ele foi o segundo mais votado, mas assim, já de saída com 20%, ele já aparecia ali em eleito e seguia ali e foi. Ele fez isso na última hora. Assim, a gente ficou trabalhando sempre com... Ele era o candidato a governo. Com Ezequiel, candidato a governo, junto com Walter, e não sabia se ia ser mesmo candidato a governo ou se ia fazer uma aliança com a governadora. Eu ainda tenho uma dúvida muito grande em relação à questão de Fátima e Walter Alves, os dois renunciarem. Sabe? Você ainda acha que não vai ter renúncia? Eu acho que não, sabe por quê? Porque essa eleição
passando pela Assembleia Legislativa, vai ser colocado na cadeira da governadora alguém que vai ser obrigado a abrir as contas do governo. E aí também vai se perder completamente a máquina governamental, todos os cargos, tudo. Então, Fátima e Walter, todos os dois dizem, como o Rogério também dizia que era candidato, é natural do político, Eu só acredito que essa eleição chegue na Assembleia Legislativa depois que eu vi no Diário Oficial a renúncia de Fátima Bezerra e Walter Alves. Porque se Walter for mesmo para candidato a deputado estadual, vai ser muito complicado para a governadora Fátima Bezerra deixar esse governo, tendo uma eleição 6 meses depois e todas essas contas aí do governo serem abertas por alguém que não contribuiu para essa bomba. Se for Cadu, não, aí tudo bem, que ele é coautor de todo o cenário que está aí, mas se não for ele, é muito difícil. E hoje a Assembleia... que se Fátima não vê que vai conseguir eleger Cadu, ela pode ficar, na sua opinião? Não é que ele não vai eleger Cadu, é que ela não vai se viabilizar. Porque você pega e botar uma pessoa que não é do jogo no governo do estado, ele vai ter que abrir tudo. Não, eu sei, eu tô falando, se ela garantir Cadu na reeleição, ela fica, porque Cadu vai garantir a eleição dela. Sim, mas só que esse é toda a questão. E lembrando que o principal ativo político hoje do PT, apesar da liderança da governadora Fátima, é Natália Bonavides. Se Natália entrar nessa disputa para o Senado, que é o natural, ela embaralha completamente o jogo, ela zera esse jogo.